Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa hoje é Ronald Pedrosa Júnior, médico e comunicador, para conversarmos sobre comunicação, legado de pai para filho e netos. Ronald, seja muito bem-vindo ao Pode Vir mais uma vez. Você já esteve aqui. Obrigado. E hoje é uma data muito especial, que o Pode Vir comemora 50 episódios. Olha que legal, então esse é o nosso episódio de número 50, que foi o primeiro a gravar nesse estúdio, quando ele estava sendo ainda construído. Legal. E você me faz uma ligação e um convite. Legal. Vamos lá gravar, né, na Pro Produções, quando esse espaço... que vocês não conhecem, que estão nos assistindo, mas composto por várias câmeras, todo esse espaço que vocês estão vendo. A gente teve uma mudançazinha da parede e tal, a cor, mas é nosso segundo filho, esse daqui, né? Com o primeiro certeza. É o grandão, o estúdio lá atrás. E o nosso primeiro episódio, ele foi ao ar no dia 12 de outubro de 2023. Eu queria começar conversando contigo, Ronald, sobre... como foi que o Ronald Pedrosa, pai, né, pensou a Pro Produções? Volta no tempo. Assim, eu vou dizer o que eu sei, né? Assim, eu fiquei muito tempo afastado da parte, mas acho que em 92, em 90, 92, ele trabalhava com marketing político. Ele fazia... a campanha da prefeitura na época. Ele fazia propaganda da prefeitura, ele trabalhava com... A minha irmã, Daniele, que formou-se em publicidade, tinha um namorado e ele fez uma agência de publicidade. E ela acabou fazendo publicidade por conta da agência e tal, e ele viu que a história da produtora era interessante. Então ele trabalhava com marketing político. Então primeiro surgiu a produtora, a agência era uma agência que prestava serviço. Na época se fazia muito comercial e tal. Hoje em dia a mídia social mexeu muito com a parte de comercial, né? Essas coisas. E ele fez ele fez a agência na Santos Dumont, no prédio da Santos Dumont. Era 2 salas apenas e ele junto com o Marcos Braga, que é um publicitário, o Marquinhos, eles criaram a Roma, que era a agência. E posteriormente a agência tomou um corpo. O coronel sempre foi uma pessoa que teve, desde a época do Exército, ele lá na Academia Militar das Agulhas Negras... Pra quem não conhece, apresenta pra gente. O coronel. Quem é o coronel? O coronel é meu pai. Então, o coronel é filho de sapateiro, tá? Do meu avô Assuero. É casado com a dona Mavignier, que ela é Pedrosa. O seu Assuero era Alves de Oliveira. E aí nasce 6 filhos. Coronel era o segundo filho mais novo dos homens, então tinha o Chico, tinha o Assuero, o Chico, o papai, o Cacalo, e 2 meninas que eu não cheguei a conhecer, que elas morreram de fome, na seca, no Tauá. E daí meu pai vem junto com meu avô sapateiro, dona Mavinier, professora de Mobral na época, que existia Mobral, professora de ensino fundamental, né, eu acho, naquela época. Hoje seria talvez a educação de jovens e adultos. Isso, antigamente existia o Mobral, eu peguei Mobral, você pegou o Mobral, pegamos, né? Foi um movimento vários muito funcionários importante do país. E aí vieram para cá, são recebidos pelo seu Germano Frank. Naquela época existia muita coleguismo das pessoas que vinham no interior, você ficava na casa da pessoa. Meu avô foi recebido na casa do seu Germano Frank. E essa é uma coisa muito interessante. Com a família toda? Com a família toda. Nossa. Ficou lá um período e depois foram procurar morar na Vila Arteiro, que é ali perto da universidade. Mas esse capítulo do seu Germano é muito interessante. Como a vida é cíclica. Eu tenho duas situações muito, muito interessantes na vida da gente, né? O seu Germano Frank recebeu e acolheu o meu avô. E passa-se muitas gerações e eu sou muito amigo do neto do seu Germano, que é o Hermano Frank, que é o Hermaninho, que é muito amigo da minha mulher, muito meu amigo, meu padrinho de casamento. E a outra situação é o Fernando, que é o meu melhor amigo, padrinho de 2 filhos meus, o Fernandinho, que o avô dele, o filho do avô dele é afilhado do meu avô.
por parte de mãe. Então são as coisas que a vida mostra para você que o círculo se fecha sempre. Sempre se você está buscando as mesmas... o círculo é próximo, né? Você, por mais que você esteja distante, você vai encontrar aquela pessoa. Então, esse círculo ele é permeável se ele estiver aberto. Né? Entendeu? Então é uma coisa muito interessante. E aí, coronel, que ele não é coronel, ele chega com o vovô chega com os filhos, vai morar na Vila Arteiro. O papai estuda no colégio Liceu durante algum tempo, o período inicial, e tem a opção de seguir naquela época o colégio militar era a escola preparatória de cadetes, na época deles. Então ele entra para a escola preparatória de cadetes, né? E a escola preparatória migra daqui, o colégio militar vira colégio militar e ele tem que ir para a escola preparatória de cadetes não em Campinas, que é no Rio de Janeiro, é Amã, em Amã. Campinas. Aí depois ele vai para a Academia Militar das Agulhas Negras e vira militar. Não, ele vem, quando ele volta, ele vai servir em Natal. Na verdade, nesse intervalo, ele numa desses plantões que a gente ficava no colégio militar, na época eles falam na escola preparatória, ele foge da escola preparatória para um baile de 15 anos, isso em 1959, um baile de 15 anos, no Náutico Atlético Cearense. Fugindo pelo aquele vestiário, aquele alojamento que ficava no segundo andar, tinha um poste, ficava perto, ele desceu pelo poste, botou a roupa no chão, ele e o Moraes, que era um amigo dele, caparam o gato, foram bater no Náutico Atlético Cearense para uma festa de 15 anos, que era de gala e tal, aquelas coisas que aconteciam. Conhece a dona Graziella. E aí, ali, na festa de 15 anos, isso foi em 1959, e depois ele vai embora, eles namoram à distância durante muitos anos. Quando volta, ele se casa, já tenente, né, saído da AMAN, e vai servir inicialmente em Natal. Na época da AMAN, ele já começa a desenvolver esses dotes que ele tem de comunicação, que é uma coisa que acho que todos nós herdamos, eu, a Dani e os meninos também, que são pessoas que gostam de, pelo menos, conversar bastante. E aí, na AMAN, ele criava promoções, fazia eventos, fazia umas coisas da AMAN. Quando ele volta, ele vai servir em Natal, onde eu nasci. Eu sou natalense, não sou cearense, eu sou natalense. E eu venho para cá com 6 meses de vida, onde eu toco toda a minha vida. E o coronel, nessa época, ele serviu inicialmente, ele era da artilharia, então ele foi para o 10º GAC, aqui perto do 23BC, na Luciano Carneiro. E aí, nesse período, o coronel entende que ele, ainda capitão, ele tem essa vocação do ensino e tal, e ele vai fazer a escola militar na Praia Vermelha. Eu tinha 4 anos de idade, isso. Quando ele volta, ele assume como professor do colégio militar e fica aqui toda a sua vida. Até que em 1988, ele, com essa veia... O coronel sempre foi uma pessoa que gostou de fazer muitas coisas. Então, ele era milico, depois ele fez faculdade de economia, é formado em economia, fez faculdade de jornalismo, que não concluiu, fez faculdade de administração, que concluiu, e foi professor da UES durante muitos anos. Então, ele conseguia... E foi professor de história... Foi professor de história da gente no Colégio Militar. Meu professor e professor do Ronald, já que nós somos da mesma turma do Colégio Militar. Na época, ele era major... Ele primeiro foi capitão, quando a gente entrou, ele vira major e se aposenta como tenente-coronel. E aí, ele também era professor da UES, e no Colégio Militar, ele era uma voz de luta da gente, né? Porque, embora não gostava dos cabelos curtos, né? Ele sempre gostava. Hoje a gente usa o cabelo curto, né? Naquela época a gente lutava para deixar os cabelos crescerem, porque era obrigado a usar o cabelo curto. Mas aí ele também foi, durante quase 12 anos, acho que de 1970 a 1982, 12 anos, presidente da Federação Cearense de Automobilismo. E dentro desse período que ele foi presidente, então ele conseguiu fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Era milico, era professor na UES, fez a escola lá no Rio de Janeiro, era presidente da Federação de Automobilismo, conseguiu construir o cartódromo, na época funcionava ali em frente à Escola de Aprendizes Marinheiro, construiu com o apoio do então governador Vigílio Távora a construção do Autódromo Vigílio Távora, depois teve o nome do Autódromo Vigílio Távora, quem construiu aquele
Quem conseguiu tudo aquilo foi o coronel. Em 1982 ele sai do automobilismo e vai ser presidente de esporte do Náutico. E ele passa a ter uma vivência diferente, porque o automobilismo é outra coisa. Em 88 ele resolve ser político. E ele se candidata a vereador. Não acompanha essa parte. Ele foi candidato a vereador. Parte. Quando a gente estava no colégio militar, quando a gente saiu do colégio militar, a gente saiu do colégio militar há 50 anos, há 40 anos atrás. Nós saímos em 1985. Em 88, ele sai do colégio militar para ser candidato a vereador. E aí, naquela época, cédula escrita, ele se candidata como Ronald Pedrosa. Você podia botar, parece que 3 nomes. Botava Ronald Pedrosa, Ronaldo, ou botava 3 nomes. E ele se registrou como Ronald Pedrosa, Ronald e Pedrosa. Não se registrou como Ronaldo. Então ele teve menos votos, porque as pessoas chamavam ele de Ronaldo, né? Então ele perdeu muito voto em relação a isso. E daí em diante ele entrou nesse lado da política. Ele viu essa parte da política. Tinha alguns amigos que eram políticos e ele criou essa empresa de publicidade para trabalhar. Quando ele se aposenta, ele tinha uma firma de consultoria com 2 colegas da CAGES. Além disso, ele fazia parte do planejamento da CAGES, então tinha muitos trabalhos. Ele trabalhava... ser múltiplo. Era um ser múltiplo. Então, o coronel, durante a vida toda, ele saía cedo comigo e chegava 8, 9 horas da noite sempre, né? E aí ele cria essa empresa de consultoria. Junto dessa empresa de consultoria, ele cria essa margem de fazer a propaganda e marketing. E aí ele fica sendo responsável pela propaganda e marketing da prefeitura na época do então prefeito Juracy Magalhães, que assume a prefeitura em decorrência da candidatura do Ciro Gomes para o governo do estado. Então o Juracy, durante um período, o coronel fez o marketing da prefeitura. E nessa época você estava cursando a universidade? Nessa época eu já estava terminando a faculdade, foi 92 para 93. E a tua irmã talvez estivesse começando a faculdade? Nós não somos tão diferentes assim, de idade, não. Próximos? É porque ela fez são 3 anos de diferença. Ela fez uma faculdade de educação física e depois formou-se em publicidade e propaganda e depois fez uma faculdade de psicologia, que é a principal atividade dela hoje. Mas também ela se formou em educação física. E eu acho que foi quando a empresa começou a crescer. Ela fez a publicidade por conta da empresa e depois ela fez a psicologia já com a empresa formada. Então, para vocês compreenderem, o Ronald Pedrosa, pai, casou-se com Graziella, tiveram 2 filhos, o primogênito sou eu, o Ronald Júnior e a Daniele. Daniele são somente 2 filhos. Isso. E aí, então você está lá fazendo ele está lá fazendo a campanha. Aí cresceu, a história cresceu, ele se empolgou com essa história. Aí ele viu a possibilidade de criar a produtora e eu acho que os meninos trabalham desde 93, né? 92 com o coronel, desde isso. Então, a empresa é uma empresa que tem oficialmente 33 para 34 anos e boa parte dos funcionários que trabalham com a gente, boa parte assim, nós temos uns 10 funcionários que estão com a gente desde o seu Edson, está desde o começo, o Adriano está desde o começo, o cinegrafista do Jeová está desde o começo. Gregório, tinha o Jeová, né? Gregório. E aí, nessa época, a administração da empresa ela feita com o então marido da namorada, depois virou o marido da Daniele. E a empresa foi tomando proporções, e aí a empresa engole a agência, porque é mais interessante você ter a produtora. Ele fez um estúdio grande, tinha um estúdio em outro lugar, e a coisa foi crescendo. A gente está aqui, salvo engano, desde 94, 95 nessa casa. E a empresa tem... Para quem nos acompanha de fora, o aqui, que o Ronald Pedrosa diz, na José Vilar, 3323, onde ficam os estúdios reunidos da Pro Produções. Nós temos esse estúdio de podcast, um outro estúdio de podcast e um estúdio bem grande de TV. Um estúdio de TV grande. Então, nesse período aconteceram muitas coisas, mas a melhor coisa que aconteceu foi a idealização por parte dele, junto com alguns vereadores na época, da idealização da construção da TV Câmara de Fortaleza. Então, a TV Câmara de Fortaleza foi uma coisa que foi fundada há 25 anos atrás, salvo engano, e a Pro Produções foi licitada e tem essa concessão
que é renovada por períodos, e a gente está lá desde então. Então, a gente construiu, ele construiu a história da TV Câmara de Fortaleza, que é uma TV legislativa, é uma TV para informar ao povo da mobilização dos vereadores, que são representantes da população, no exercício do seu mandato, o que eles executam, quais são as obras, são entrevistas, é uma TV que não tem fins comerciais, então tem TV, tem rádio, é a possibilidade de uma pessoa estar em casa, estar entendendo qual a participação de um vereador, entendeu? E aí a coisa foi crescendo e, paralelo a isso, vem a história dos carrinhos, né? Os carrinhos, o Coronel 1, o Coronel 2 e o Coronel 3, são os carros de transmissão. Não sabe quais são os carrinhos, eles não são tão pequenos assim, vocês vão conhecer. Os carros de transmissão, né? Então o Coronel, há uns 15 anos atrás, conseguiu construir essa história do carro, do primeiro e do segundo carro. São carros de transmissão dos jogos, dos eventos ao vivo, via satélite. Então essa é uma coisa muito interessante que também toma um pouco de tempo da empresa, né? E aí vem a pandemia, né? Então, aconteceram muitas coisas e em 2020, com a chegada da pandemia do Covid, muitas coisas aconteceram com várias pessoas, né? E aí, dentro dessas coisas, com a necessidade de reclusão, dessas coisas, o Coronel começa a ficar um pouco mais calado e tal. E aí, em julho de 2021, outras pessoas que trabalham na empresa, o Castro, que é responsável pela parte financeira, e o Isaac, que é o engenheiro de telecomunicações, que também são pessoas que já estão aqui há mais de 20 anos, que têm 25, 30 anos de casa. Eles me chamam e dizem, acho que está bom na hora de você vir participar da empresa também. Porque Isso em 2021? 2021. Até então eu participava de uma forma muito discreta, não tinha um convívio diário disso. E aí que eu queria chegar. Né? Então, nesse momento, 2021, você é convidado a dar continuidade ao legado do pai. Né? Então, você está dirigindo a Pro Produções desde 2021. Exatamente agora. Foi julho, entre 7 e 10 de julho de 2021, que eu disse, eu tenho pandemia, tem muita coisa acontecendo, mas esse horário era um horário específico, eu consigo, porque é um horário que eu não tenho. Eu saía do São José e vinha para cá. E aí é interessante que esse compromisso surge depois de uma grande batalha, né? Porque você, como médico infectologista, esteve ali na linha de frente, atendendo centenas de pacientes. E termina essa maratona... Não, ainda nem tinha terminado. Terminou só a terceira fase da maratona, porque foram 4 ou 5 fases. Aí você é confrontado com o convite. Aí chegou a hora... Eu achava que a pandemia estava um pouco mais fácil. Mas realmente, aí os meninos falaram e por conta da evolução da idade, né, é um trabalho que exige realmente uma dinâmica muito intensa. A sua mãe tem 80 anos, Mamãe né? tem 80 anos e o Coronel tem 84. E, lamentavelmente, desde os 76, 77, ele evoluiu com um quadro um pouco demencial e tal, que veio se intensificando ao longo desses últimos anos. Mas, apesar disso, ele vem todos os dias para a empresa, está aqui todos os dias, convive com todo mundo. E quando eu entrei, uma das coisas que eu queria era movimentar mais a sede da empresa. Você disse lá atrás que a comunicação já estava no sangue da família. Isso. Né? Então, esse convite só destacou o que você já sabia fazer, além de médico? Você me conhece há muito tempo, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta de falar. Eu fui orador da minha turma de formatura. Quando uma pessoa me entrega a palavra, é difícil de eu parar de falar. Então, quando eu comecei a gravar meus podcasts, eu tinha que me controlar para não interromper o convidado. Então, eu posso estar até falando um pouco demais aqui como convidado hoje. Mas isso realmente foi uma coisa que exacerbou. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que gostei de entender de gostar de fazer muitas coisas, como o Coronel, né? Então, eu gosto de correr. Aí, depois me incitaram a fazer triatlon. Eu passei a pedalar, passei a nadar. E o triatlon, ele coloca uma organização dentro da sua vida de você
eu sempre tive isso. Eu faço tudo do mesmo jeito todos os dias. No dia que eu faço uma coisa diferente, eu fico meio desorganizado. Explica melhor isso. Começa com essa rotina. Eu acordo, o relógio, se eu fechar os olhos, eu sei onde é que está o relógio, eu sei onde é que está o telefone, o óculos, eu saio, eu faço minha atividade física, eu tomo meu café, eu vou para o hospital, eu faço... Você tem uma vida ritmada. Existe um ritmo, uma cadência. Eu faço isso, eu vou para o hospital, eu passo visita em tal lugar, eu deixo a bolsa no mesmo... Não é que eu seja... não é só uma metodologia minha de trabalho. Eu faço a visita, começo pela UTI, vou descendo, circulo o hospital todinho até chegar no final, que é onde eu faço os relatórios, as investigações em relação às infecções do hospital. Na psicologia do desenvolvimento humano, isso é uma grande virtude. Eu acho que o colégio militar ajudou a gente em relação a isso. Você tinha que arrumar as coisas no dia anterior, engraxar sapato, agitar fivela. 2 minutos de atraso no colégio militar faziam diferença. Você voltava para casa. Ou você então não assistia passava aula. ficava de plantão no final de semana, de punição no final de semana, se esquecesse uma tarefa e tal. Isso realmente Ou seja, é uma aprendizagem de relação com o tempo. Como é que nós lidamos com o tempo? E parece-me que o mundo atual está muito desritmado. As pessoas estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas não vamos falar, isso talvez seja o tema de um próximo podcast. E daí eu com essa história, quando eles me chamaram, eu disse, eu não entendo nada de tecnologia de televisão, câmera, essas coisas, mas sou uma pessoa que estou aberta a aprendizado. E com essa minha organização, que vai desde o esporte até a parte profissional médica, um bom diretor de um hospital, ele não precisa ser o melhor médico. Ele precisa ser a pessoa que consegue delegar aos seus médicos, os seus gestores, as pessoas que tocam o hospital, da melhor forma possível. Então, eu não preciso ser... E você já tinha passado por essa experiência também, né? De gestão, de hospital? Sim. No Hospital Multiclínico, na época da gestão do Dr. Hipólito, eu fui diretor clínico. Então, é um pouco diferente, porque como eu não era o dono, eu tinha que executar as missões a partir da recomendação do proprietário. Mas, vindo para cá, a gente tem pessoas que têm uma capacidade ímpar. Então, assim, a gente tem o Adriano, que assim, eu vou citar o Adriano porque o Adriano está aqui, né, filmando a gente, né? Mas não é para puxar o saco dele, não. Que entende muito bem da parte de iluminação, de câmera, disso. Tem o seu Edson, que tem uma experiência muito grande com isso aqui. Tem o Isaac, que é um cara que trabalha com tecnologia. É uma cria do Coronel. O Isaac, ele está com a gente há 20 e tantos anos. É um cara que cresceu junto com a empresa. Tem o Cacho, que faz a parte administrativa, isso dentro da empresa, né? Tem o Vicente, que é um sobrinho da minha mãe, que toma conta das coisas. Tem a parte da segurança, a secretária é a minha tia, entendeu? Então é uma empresa familiar, mas que eu tenho que dar um toque da parte profissional. Lamentavelmente, por conta da evolução do quadro do Coronel, não existiu a passagem, não existiu a transição. Foi uma coisa de muito supetão, entendeu? E teve que ser trabalhado de uma forma para não acontecer algo de impacto com ele. É muito desagradável. Eu não sentei na cadeira dele durante 3 anos. Eu tinha uma cadeira separada na sala dele, porque eu percebi que quando eu estava na sala, ele não entrava. Entendeu? Mas, depois de algum tempo, ele já aborda, entra, senta, fica lá e eu fico no cantinho. Deixo sempre a cadeira dele disponível quando ele está aqui. Para que vocês compreendam, o Ronald Pedrosa pai continua frequentando a Pro Produções, ele vem diariamente por algumas horas, né? Ele não consegue permanecer aqui por muito tempo. E o grande motivo da história do podcast é movimentar a empresa para que ele possa participar disso. Por exemplo, todos esses podcasts que são gravados no período que ele está aqui, ele é transmitido online, ao vivo, sem cortes, para ele e para a mamãe que ficou assistindo na recepção. Então, semana passada, nós tivemos um dia aqui que nós tivemos 7 podcasts sendo gravados e eles assistiram todos os podcasts. Até a hora que você entrou com a nossa professora de teatro, né? Até ali eles assistiram todos os podcasts. Então, é muito bom porque movimenta, dá uma história diferente dentro da empresa, entendeu? Então, isso foi muito bom. Mas apesar dessa transição relativamente brusca, né? Sem muito preparo, você vibra
com o que você nos apresenta aqui. Ah, eu lembro sim. que o teu convite para esse estúdio novo que estava sendo construído brilhava nos seus olhos. É um projeto que é o filho, eu sonhei, eu fui buscar equipamento no exterior, eu fui... É isso mesmo. Então você... A gente agora vai mudar um pouco não é só a mesa. peso, né? Não, de forma nenhuma. Eu tenho um prazer de vir. Tanto é que a gente acabou trazendo o consultório um pouco para frente. Tinha um consultório um pouco mais distante, o consultório ficou do outro lado da rua para eu poder participar mais aqui. Eu Então, gosto para quem de não estar pegou aqui. o início, Ronald Pedrosa Júnior, ele é médico, infectologista e é o diretor da Pro Produções. Então, a Pro Produções fica de um lado da rua e do outro lado, em frente, fica o consultório. Eu não estou o tempo todo, porque eu tenho que estar em outros lugares. Tem que estar nos hospitais isso, também, né? Exato, mas eu estou aqui sempre. E isso realmente me traz uma vibração, porque eu gosto que... O objetivo inicial do podcast, quando eu criei o meu podcast, era dar voz às pessoas que não têm oportunidade na televisão. Então, a televisão, sobretudo para determinados assuntos, o espaço de tempo é muito curto, é muito restrito. Então, assim, por exemplo, a gente tem podcast como o seu, que é um podcast interessantíssimo para as pessoas assistirem, escutarem, porque ele acrescenta muito, traz positividade para as pessoas. A gente só vê notícia ruim, só vê coisa ruim, né? E a gente não dá espaço dentro da TV para as pessoas que criam, por exemplo, o primeiro podcast que a gente trouxe tinha tido uma etapa de Ironman aqui em Fortaleza. Eu sou médico, mas eu faço triatlon. Então eu trouxe uma moça que tinha sido campeã da prova e o treinador dela. No segundo podcast que eu fiz, eu trouxe uma moça que sai de um projeto social do triatlon para ser hoje a única triatleta profissional feminino do estado do Ceará. Ela sai de um projeto social criado pela dona Fátima, que é a presidente da Federação de Triatlo. Então, essas pessoas precisam ser ouvidas, entendeu? Depois eu trouxe a secretária de saúde, que é uma moça que é do interior do estado, a doutora Tânia, que é uma moça que começa lá de baixo, faz a residência em infectologia. Então, eu gosto de oferecer para as pessoas a oportunidade de elas apresentarem o que elas são. E isso é uma oportunidade que as pessoas têm aqui. Eu acho que o podcast serve para isso. A gente podia passar aqui horas falando das nossas coisas da vida. Eu acho que as pessoas precisam ter esse conhecimento, entendeu? Do que cada um é capaz de fazer, da parte boa. É a história da vida acontecendo, entendeu? Eu acho que esse podcast, eu adoro esse podcast. Porque é a oportunidade que a gente tem de dar para as pessoas aparecerem, entendeu? Tem gente que não gosta de aparecer. Eu não gosto muito de aparecer, não. Tá? Mas eu gosto que as pessoas apareçam. E eu percebo que você está fazendo aquela roda permeável, vou chamar a roda da bondade, que recebeu o teu avô, está fazendo essa roda girar. Aquele avô que chegou aqui, o avô sapateiro, que foi acolhido por uma família, com quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos. Então, a tua família está fazendo essa roda girar. Eu espero que sim. Eu queria... a gente tem sonhos, né? Assim, de que as pessoas não tenham tanta fome, não tenha tanta gente morando na rua. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, né? E isso realmente me entristece quando você está na rua, quando você passa embaixo de uma ponte e vê muita gente. Mas o que a gente puder fazer para tornar essa roda girando e as pessoas possam ser mais felizes, o que depender de mim, eu vou tentar fazer. E você já está preparando uma próxima geração também. Então nós temos aí o avô, o pai, o filho e agora os netos. A gente tem... Ainda bem jovens, recém-formados, mas já se aproximando da Pro Produções. O Matheus, ele é formado em publicidade, mas faz mestrado fora, então está um pouco afastado do convívio com a empresa, né? E o Vini é formado em jornalismo e trabalha dentro da empresa como jornalista, né? Dentro da empresa tem um segmento que eu tento oferecer, que é gestão de pessoas, gestão de mídias, de mídia social, né? Que é o que se faz hoje em dia, né? Com certeza. Que é um segmento. Então, a gente está tentando crescer nesse segmento agora. Então, o que faz o feed rolar nas redes sociais e você encontrar, por exemplo, Pode Vir, o podcast da vida acontecendo, a cada 15 dias com um episódio novo. Exatamente. Né? Então, o Vini, ele é jornalista, trabalha na TV Como é o nome dele? Vinícius. Vinícius. Porque... Vinícius Pedrosa? Não, o último dos moicanos sou eu. O último dos Pedrosa sou eu.
os meninos não têm meu sobrenome. Então, o Vini é Vinícius Costa Lima, o Matheus é Então, Matheus Vini Costa Lima. É Vini Terra Nova, que era um personagem de televisão, e Vinícius de Moraes, né? Então, e um grande amigo que eu tenho, que é o Vinícius Aguiar. Então, o Vini tem um nome em homenagem a algumas pessoas. Então, ele está aqui. O Vini está aqui, o Vini, inclusive, mora do outro lado da rua. Então, ele não tem desculpa de não aparecer. Nem você que tem seja a produtora, você tem um consultório, uma clínica médica, na verdade, e uma residência. Uma residência do lado. E o Vini está aqui. Eu acho que os meninos são muito pequenos ainda, os outros, o Benjamin e o Davi, que são gêmeos. Então, eu sempre dei a oportunidade dos meninos serem o que eles quisessem ser. Ótimo. Então, assim, eu nunca forcei eles a fazer medicina, nem tampouco publicidade. O Matheus começa direito, vai para comércio exterior e se forma em publicidade. O Vini não. O Vini é um cara muito inteligente e fez jornalismo, mas como jornalista, na faculdade de jornalismo, ele foi ser estagiário da TV. E ele teve a oportunidade de trabalhar com jornalistas com uma experiência e que realmente transformaram a cabeça dele. Foi excelente para o Vini, entendeu? Olha que importante. Ele não chega como diretor. Ele está lá embaixo. Ele chegou como estagiário de mídias sociais, entendeu? Trabalhando nas mídias sociais da empresa. E hoje trabalha na TV como jornalista. Pelos méritos dele. Eu nunca precisei colocar ele lá dentro. As pessoas pediram para ele ir. Então, vida longa ao Vini, aos netos, às próximas gerações que virão. Infelizmente, o nosso episódio está chegando ao final. Eu queria terminar com uma pergunta. Ainda há muito para realizar na ProProduções, nos teus projetos? Hoje, quando eu acordei, que eu sabia que tinha esse podcast, eu disse, o Cavalcante sempre vai me perguntar o que ainda falta. Eu queria ter uma RP-TV, que é a Ronald Pedrosa TV. Eu queria ter uma TV em que eu pudesse estar aqui gerando conteúdos para ser apresentados durante todo o dia, entendeu? Que possa circular inicialmente pela internet. Conteúdos abertos, livre com a expressão livre, sem ofender ninguém. A gente não precisa ofender ninguém para fazer isso. Esse é o meu grande desejo. Quando o papai tinha a minha idade, a gente brincava porque ele queria ser o Roberto Marinho, até ir para negócio de câmara hiperbárica, para malhar em câmara hiperbárica, ele foi. Então eu tenho a idade que ele tinha quando ele começou a idealizar isso tudo. Um pouco mais velho eu. E eu acho que quando ele mentalizou, ele não tinha mentalizado que a gente ia ter tudo isso. Hoje a gente tem esse estúdio de podcast, tem um estúdio de podcast que é a coisa mais linda do mundo, é um pouco menorzinho. Tem um estúdio grande que a gente reformou, que dá para você fazer muitas coisas, para gravar uma novela se quiser aí dentro. E eu tenho o desejo de que durante os próximos anos eu possa ter a RP-TV, que é uma TV que a gente possa falar sobre vários assuntos, eu jogar todos esses podcasts que acontecem aqui durante todo o dia. Esse é o meu desejo. Tudo começa com um sonho. A gente planta o sonho e o desejo para fazê-lo acontecer. Quem sabe você pode nos ajudar a construir a RP-TV. Meu amigo, muito obrigado por participar dos 50 episódios do Pode Vir. Amizade. Grande abraço. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos, desde o maternal. E você acompanhou, então, mais um episódio da Vida Acontecendo, 2 vezes por mês. Eu falo aqui sobre arte, cultura, saberes diversos e gostaria de ouvir a tua opinião. Escreve para mim no @podevir o podcast.